Mas nós vamos verificar hoje, com a ajuda do Senhor, que a pobreza, ela tem a ver, que nós vamos analisar hoje, com o infortúnio, com a opressão e também com a preguiça. Essas são um dos fatores que são bastante relevantes para a pessoa viver uma vida de pobreza, né? Existem outras também que poderão ser tratadas, talvez, se o Espírito nos conduzir para isso, nós vamos considerar aqui. Existe uma pobreza por ignorância espiritual, existem muitos fatores que envolvem essa questão da pobreza. A imprudência também é um dos fatores que leva a pessoa à pobreza. O outro fator é os vícios sociais, bebidas, drogas. Então são uma série de fatores que levam a doenças. Doenças também é um dos fatores que leva à pobreza espiritual. E guerras também entre as nações. Tudo isso contribui para que então haja pobreza na face da terra. Então nós vamos ler aqui um texto, Deuteronômio capítulo 15, 11, que diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, obrigado por esta manhã tão graciosa. Obrigado, Pai, pela tua presença em nós e entre nós também. Obrigado pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque hoje é o primeiro dia da semana e nós já estamos descansados e descansando em Cristo. E certamente, Pai, seremos, com a ajuda do Teu Espírito, edificados, porque o Senhor é quem edifica a igreja. Ó Pai, o que nós temos para dizer? O Senhor nos comprou, somos Teus. É o Senhor que nos ajuntou nesta manhã mais uma vez, para então sermos edificados. E precisamos, ó Pai, da Tua palavra, porque ela é aquela que nos vivifica. Vivifica-nos pela Tua palavra, para que possamos invocar o Teu nome. Pai Santo, graças te damos, porque o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre, para que nós fôssemos ricos nele. Obrigado, Pai. Abençoa esse tempo. Nós confiamos a Ti a Tua palavra e fala com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, como diz a palavra aqui, e depois o Senhor Jesus reitera isso lá no Novo Testamento, Deus diz que nunca deixará de haver pobres na terra. Por que Ele disse isso? Só temos uma explicação: por causa do pecado. O pecado, ele torna a pessoa muito pobre, porque uma pessoa separada do Senhor, ela se torna pobre. Por mais dinheiro, ou talvez bilionária que ela seja na face da terra, ela é uma pessoa muito pobre. Então, nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno. Essa é uma ordenança do Senhor para nós, individualmente e também coletivamente, corporativamente, como igreja. A ordenação dele é esta aqui: livremente. Não é por imposição. Quando eu falo assim, nós temos que ajudar os pobres, é uma atitude extremamente errada. Seria da parte do pregador. Deus disse aqui, livremente. O que Deus está dizendo? Se nós estivermos em contato com o trono, Ele irá tocar no nosso coração, para nós abrirmos o nosso coração, as mãos, de uma forma livre. Aqui, essa palavra livremente é voluntariamente. Abrirás a mão para o teu irmão. Primeiro, olha só os detalhes que a palavra de Deus ela aponta. No meio da igreja, do corpo de Cristo, irmãos, ninguém pode padecer necessidade. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Se o teu dedinho do pé, que ninguém está vendo,
Se ele estiver ferido, todo o teu corpo vai sofrer. E você vai cuidar, todo o corpo vai cuidar daquele dedinho para que ele realmente seja sarado e curado. Você vai aplicar remédio, vai ao médico. Então, assim também é. Então, abrirás a mão em primeiro lugar para o teu irmão. O que Deus está dizendo aqui? Para os da família da fé. Em primeiro lugar, nós não podemos, irmãos, ajudar outras pessoas lá fora e saber que um irmão, uma irmã está no corpo de Cristo padecendo necessidades. Não pode existir. Primeiro, Deus nos supre para nós suprirmos a necessidade de nossos irmãos. A não ser que aquele irmão está com necessidade, ele não abra sua boca, não fale, então como é que nós vamos saber? Por isso que é importante os irmãos compartilhar as necessidades, para que então haja ajuda. Mas primeiro lugar é os da família da fé. Fala aqui, irmão. Depois é o necessitado. Quem são esses necessitados? São aqueles que estão frequentando as reuniões da igreja, frequentam muitas vezes constantemente, mas que nunca se tornaram filhos de Deus, nunca creram na sua morte e ressurreição com Cristo como experiência real. Esses são os necessitados, estão no nosso meio e precisam, como aquele coxo de Atos 3, lembra? Ele estava lá na porta do templo, ele pertencia ao templo, ele era membro daquele templo, ou vamos dizer, trazendo para os nossos dias, ele era membro da igreja Palavra da Cruz, ou Batista, ou Assembleia, mas não fazia parte da igreja do corpo de Cristo. As pessoas hoje, a grande maioria, são membros de denominações, mas não são membros do corpo de Cristo. Aqueles que não são membros do corpo de Cristo, normalmente quando ele vê, ele pergunta: você é membro de qual igreja? Como assim membro de qual igreja? Existem quantas igrejas no mundo? Só existe uma, a de Cristo. A de Cristo. Corpo de Cristo é a vida da igreja. Então, tem no nosso meio, vai ter sempre os necessitados, aquelas pessoas que de fato ainda não tiveram os olhos abertos para crer no Senhor. E aí depois, para o pobre na sua terra, aí são os de fora. Estão entendendo? A palavra de Deus, ela nunca muda a sua maneira. Deus não muda, né? Primeiro os da fé, os necessitados do nosso meio e depois os de fora, pobre da sua terra. Queridos, deixa eu ser bem sincero com vocês nesta manhã aqui. A pobreza, pelo menos segundo o meu entendimento, é a pior forma de violência que existe na face da terra. Pobreza. Pobreza. É terrível. Eu li numa revista Exame uma reportagem do John Rockefeller Jr., e ele, quando foi entrevistado, ele disse que o mais pobre homem que ele conhecia era aquele homem que só tinha dinheiro. Ele é um bilionário, muito conhecido, até que muitas pessoas batem de frente, às vezes sem conhecer, dizendo que eles fazem parte daquelas pessoas que são o terceiro olho, nada disso. Ele é um pobre que é rico. É rico porque tem dinheiro, materialmente, é dominado por mamão, e é pobre porque é vazio de Cristo, como o jovem rico que o Senhor Jesus Cristo tratou com ele. A gente vai ver aqui depois os textos. Então nós vamos analisar hoje, irmãos, 3 fatores da pobreza. O primeiro deles nós vamos analisar aqui, que é o infortúnio, depois a opressão, depois a preguiça. 3 fatores, mas existem muitos outros. E daí começa a surgir muitas piadas com relação aos pobres, né? Quando assim, essa semana eu estava estudando sobre pobreza na Bíblia, estou lendo muito Provérbios. Aliás, é o meu devocional, são 31 capítulos, eu leio cada dia um capítulo de Provérbios, muito interessante. Isso me despertou. Aí uma pessoa falou o seguinte: olha, Cláudio, quando um rico lê um jornal, quando você vê um rico lendo o jornal, o que você vê, o que você imagina? Eu falei, ele está procurando as informações. Ele falou, não,
Quando a gente vê um rico lendo o jornal, a gente logo já o define como uma pessoa intelectual. E um pobre? Falei, um pobre, eu já pensei qual que era a dele. Eu falei, no mínimo deve estar procurando emprego, os classificados ali, não é assim? É isso mesmo. Quando um rico está lendo jornal, é um intelectual. Quando um pobre está lendo jornal, está procurando emprego. Ele vai ali nos classificados atrás de emprego. Aí começa a surgir uma série de pilhérias, né? Quando nós morávamos lá no sítio, quando eu comecei, meus pais faziam compra uma vez por mês. Trazia aqueles, nós não falávamos creme dental, era pasta de dente, né? Mas estava acabando o mês, durava 2 meses, escovava o dente uma vez por dia apenas, ou quando comia doce, mas era 2 meses e meio que durava aquele tubo de pasta de dente, e quando estava quase acabando, a gente pegava a tesoura, cortava, né? E abria para passar a escova ali, para aproveitar até, porque era interessante escovar o dente, era uma riqueza poder escovar os dentes, né? Quando a gente via outros amigos nossos, de vizinhos assim, de sítios, aquele dente tudo, a gente falava os dentes podres da boca, né? Aquele hálito terrível, né? Olha, ele não tem creme dental, então eu tenho, então eu sou mais rico do que ele. Olha só a mentalidade de uma adolescente, de uma criança, né? Então era isso. Então tem tantas outras coisas. Hoje em dia tem muitos adultos. Hoje, esse tempo atrás, eu fui convidado para ir na casa de um pessoal, e depois a filha lá é formada em direito, tudo, e ela acabou de tomar o iogurte e lambeu assim a tampa do iogurte. Isso aí é síndrome de pobreza, né? Mas não é, se gosta, né? Aprendeu desde a meninice, etc. Acho que não tem nem nada a ver. Está aproveitando bem, né? Não está jogando fora, né? Aquilo lá. Então aproveita o bem, aproveita ao máximo, não é assim? Quando esse meu amigo falou para mim o seguinte: olha, Cláudio, quando você vai numa loja assim, que você vê um rico, ele sempre vai fazer uma pergunta: onde é que eu pago? Quando você vê um pobre lá, de repente, numa loja, a vendedora fala: pois não, eu só estou olhando. É a síndrome da pobreza. Mas isso aqui são pilhérias, são piadas mesquinhas que não podemos considerar. Pobre é um negócio muito sério. Agora, a pior pobreza na face da terra é uma pobreza espiritual. E todas as pobrezas materiais, elas são oriundas, como o Carlinhos sempre coloca, sempre há um mal espiritual. O mal da pobreza física é um mal espiritual. A pessoa não tem ou não vive uma bênção, porque até o mais pobre, por mais pobre que seja, talvez ele é o mais rico de todos os ricos da face da terra, porque ele tem um tesouro, é um valor inigualável, um valor que é de fato incomparável. Então aqui a gente percebe quando Deus diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Aí vem esses políticos folgados, oportunistas, dizendo que vai resolver o problema da pobreza. Não vai resolver, porque Deus diz que sempre haverá pobres na terra. Então eu penso que é inútil, né, os políticos dizer que vai querer uma solução para resolver o problema da pobreza. Não vai resolver o problema da pobreza, porque o ímpio, ele vai sempre de mal a pior. Irmãos, uma pessoa, quando ela é rica financeiramente, mais dinheiro ela vai desejar ter. Então, quanto mais ela quer dinheiro, mais ela vai pisar por cima dos outros. Enquanto um enriquece financeiramente, ele consegue então empobrecer mais de 1000, né? Porque ele vai fazer de tudo, usará todas as oportunidades para ganhar mamon. E ele tem uma ajuda muito grande, que é do diabo. O diabo faz de tudo para você correr atrás de riquezas. O diabo quer que você fique rico financeiramente. Por quê? Quanto mais rico você é, mais você vai apartar o seu coração do Senhor. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais pobre ela está ficando. Salva as exceções, porque existem, eu também conheço, muitas famílias que são riquíssimas financeiramente,
mas não coloca ali o coração na riqueza, coloca em Cristo. E parece que cada vez mais Deus os abençoe, eles são cada vez mais ricos, né? Agora que não podemos ser, de fato, chauvinistas, né? Ser aqui nessa busca desenfreada de questão de dinheiro. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 14, versículo 3 e 7. Jesus Cristo estava em Betânia e Maria, ela foi lá e quebrou um vaso de alabastro e ungiu o Senhor Jesus. 14, versículo 3 e 7 do Evangelho de Marcos. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui muito importante, irmãos. 14, versículo 7, que diz assim. Marcos 14, versículo 3. Vamos ler até o 7. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Irmãos, por favor, nunca se esqueça disso. Tudo que nós fazemos para o nosso Senhor nunca é um desperdício. Nunca. O que é desperdício é aquilo que Isaías 55:1 diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que é coisa vã? Por que gastais? Aí o versículo 5: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Olha a ação dessa mulher. Derramou, quebrou ali o vaso de alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E todos diziam ali: que desperdício é esse? Eles não sabiam o que estavam dizendo, irmãos, né? E murmuravam. Mas olha o que Jesus Cristo disse no versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, ou seja, livremente, não forçosamente, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então aqui, sempre que nós quisermos, se temos um coração generoso, nós podemos sim abençoar os pobres. Mas, irmãos, não se esqueça: primeiro os da família da fé, depois os necessitados, e depois o teu vizinho lá que de repente está todo mundo desempregado, precisa de comida. Então nós temos que, se for tocado pelo Senhor, doar. Porque tem pessoas que às vezes doam: olha, eu levei uma cesta básica para tal família. Quando eu falo para um, para o outro: eu levei lá uma cesta básica, eu já perdi meu galardão. Por quê? Porque eu fui visto pelo irmão, né? Eu ajudei. Então, quando você for ajudar uma pessoa, não conte nada para ninguém. Você vê esses artistas, você vê esses jogadores de futebol aí famosos, que tem muito dinheiro, não sabem onde guardar dinheiro. Aí eles separam uma marrequinha, vai lá numa instituição de caridade e está lá o foco, né? Todas as emissoras de televisão focando. O discurso é tão lindo, né? Estou ajudando porque realmente elas precisam. Que nada, você quer ser visto pelos homens, né? Quer ter sempre a recompensa de ser vista. Perdeu ali o seu galardão. Permita-me, antes de nós entrarmos aqui, mais um versículo, Mateus capítulo 5, ele diz assim, Mateus 5 verso 42, isso aqui é muito importante. Diz assim a palavra: olha, dá a quem te pede,
e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Bom, sabe por que muitas vezes nós, às vezes até temos dinheiro, às vezes nós temos até condições de ajudar um necessitado, talvez um irmão da igreja, ou talvez uma pessoa que está faminta lá fora, mas às vezes nós não ajudamos, sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos o dinheiro, nós gostamos de ter o dinheiro, e nós pensamos assim, né? Se eu der, vai me fazer falta. Não vai fazer falta. Deus, Ele é poderoso para fazer abundar na sua vida, não o dobro, não o triplo, muitas coisas. As bênçãos vêm em forma de saúde, as bênçãos vêm em forma de repente, abre-se as portas. É uma coisa assim fantástica. Olha, Deus, irmãos, tem suprido as minhas necessidades muito mais do que eu mereço. Deus tem me encantado com tantos presentes. Se fosse enumerar aqui outras coisas, semana aconteceu mais uma coisa tão maravilhosa, né? Mas eu falo, Senhor, mas por que me abençoar tanto assim? Eu não preciso disso, eu tenho. Então doa. Então é isso que nós estamos fazendo, doar. Por quê? E o Senhor abençoa mais e mais e mais. Abre-se as portas, escancaram as portas, né? Isso é tremendo. Irmão, vocês se lembram quando o irmão Felipe ministrou aqui sobre a questão de finanças? Irmãos, muitas pessoas pensam que aquele irmãozinho ganha rios de dinheiro. Não ganha. Mas aquele irmãozinho, como muitos irmãos aqui também, vive uma vida financeira tão equilibrada, como que se uma pessoa que ganha 50 mil por mês, às vezes, não tem o padrão de vida que nós temos. Estão me compreendendo? Primeiro que o Pai tem fartado as nossas mesas. Só que com esse suprimento na sua providência, vem também uma coisa chamada paz, vem alegria, vem satisfação, vem um gozo, irmãos, que a gente não consegue explicar, porque é um pai que cuida dos seus filhos. Irmãos, de quem que você é filho? Quem que é teu pai? É Deus o Pai? Quem é Ele? Quem é Ele? Para pensar. Você não pode. Tem pessoas que vivem uma vida de miséria porque não levam as Escrituras a sério. Quando nós levamos as Escrituras a sério, nós estamos levando Deus a sério. E Deus leva seus filhos sérios a sérios. Nós vivemos uma vida de seriedade. Estão me compreendendo, irmãos? Quem é teu Pai? É o Todo-Poderoso. É o Deus que criou todas as coisas. Ele criou para quem? Ele criou para o Filho, o Senhor Jesus. Mas nós hoje vemos o mundo não como o mundo vê o mundo, como as pessoas ímpias veem o mundo. Nós vemos o mundo hoje de uma forma muito diferente. Hoje os filhos de Deus conseguem apreciar um dia chuvoso. Os filhos de Deus, eles conseguem apreciar uma manhã ensolarada, um canto de um pássaro, né? Um mar bonito, uma praia, uma viagem. Timóteo fala que tudo que Deus criou foi para o nosso aprazimento. Então, se o Pai criou todas as coisas para o Filho, nós também entramos nessa, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, e nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de quem, irmãos? De quem? Nós somos herdeiros de quem, irmãos? De Deus. Herdeiros de Deus. O que nós herdamos? Herdamos a Ele, não das coisas dele. Essa terra aqui nós vamos herdar nada. Isso aqui vai ser destruído com fogo. Às vezes nós olhamos assim, tudo isso aqui é nosso. Sim, nós somos filhos do rei,
nosso Pai, mas nós somos herdeiros de Deus. Não fala lá das coisas de Deus. A nossa herança é o próprio Senhor. Que satisfação nós temos, irmão. Que riqueza nós temos. É essa riqueza que de fato nos satisfaz. Ele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Por isso que às vezes quando sobe o combustível, as pessoas ficam muito chateadas, né? Aumentou os alimentos, ficam muito chateadas. Por quê? Porque amam um dinheiro, que vai ter que dar mais dinheiro agora. Meu Deus, não olha para mamon, não dependa de mamon, dependa dos recursos que vêm do Senhor. Ele disse que nunca faltaria pão na nossa mesa, nunca faltaria o que beber e o que vestir. Nós somos tão incrédulos, né? Ficamos aí preocupados, subiu. Não, irmãos, a nossa suficiência vem do Senhor. Então temos que descansar de fato nele. Então vamos aqui analisar um pouquinho sobre a questão, a causa da pobreza. O que é uma pessoa pobre? É uma pessoa que tem carência do necessário à sobrevivência, ou seja, ser pobre é a condição de quem não tem as condições básicas para garantir a sua sobrevivência com qualidade de vida e dignidade. A pobreza é um dos males físicos que mais traz revolta a todos que possuem um senso de justiça apurado. No mundo cheio de riqueza que Deus dá, a pobreza está à solta. Há muitos fatores causadores da pobreza e nós veremos alguns hoje. Uma das causas da pobreza é o infortúnio. O que é um infortúnio? É uma fatalidade. A palavra infortúnio no nosso dicionário significa desgraça. É uma calamidade, é uma fatalidade que ocorreu, um infortúnio. Os pobres que sempre temos conosco, como Jesus vaticinou, a palavra vaticinou aqui é como Jesus preveu, são os mais atingidos numa situação de crise. Por isso, o sábio Salomão disse em Provérbios 10:15: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres e a sua ruína. Quando fala aqui os bens do rico aqui no original hebraico nos arremete para a fazenda. Os bens do rico são a sua cidade forte. Então, em que um rico opulento ele se agarra? Nos seus bens. Isso traz para ele uma segurança. Agora, irmãos, Provérbios 1, versículo 32, a Bíblia diz assim, que a satisfação, essa satisfação que a riqueza traz, é o seu desvio, é a sua própria perdição. Esse sentimento de bem-estar é a sua própria ruína, porque se apoia nisso, e um dia vai ser o fim de todas as coisas, como também da sua vida, e depois, como aquele jovem chegou um dia, conversando com seu professor um cristão, e aí ele fez muitas perguntas para o seu professor, mas o professor disse o seguinte, falou, olha, você está fazendo medicina, e depois que você concluiu o curso de medicina? Bom, depois eu vou abrir uma clínica para mim, eu vou divulgar minha clínica, e depois? Bom, depois, eu creio que eu já vou estar muito bem sucedido, eu vou arrumar uma esposa para mim casar e constituir uma família, e depois? Eu vou criar meus filhos, educá-los, vou ter condições para pagar uma faculdade para eles, e depois? Bom, depois eu vou casar os meus filhos, e depois eu vou cuidar dos meus netos, e depois? Bom, depois eu vou ter uma ótima aposentadoria, e depois? Bom, depois é só aguardar o dia da minha partida, e depois? Aí aquele jovem não soube responder, o depois, além sepultura, entende? Muitos, infelizmente, irmãos, que se apoiam em riquezas, não sabem responder essa pergunta, e depois? Assim como agora no outono as folhas caem, cabelos também irão cair, fazendo mais pó para o vento levar, mas além do pó, existe uma eternidade para se viver. Responda-me,
Você vai morar lá? Ou você também não sabe responder, e depois? O que eu tenho que fazer para morar com o Senhor? Já começa aqui, a vida eterna, ela acontece em nós quando cremos no Senhor. Quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, né? Mas nós temos o Filho. Ele é o nosso bem maior, nosso bem precioso, que é a vida eterna, né? Então os pobres, vamos ler aqui, os bens do rico, nós já lemos, em uma sua cidade forte. A pobreza dos pobres e a sua ruína. Ruína aqui, no original hebraico, há uma raiz que fala que é pobreza. Ruína é pobreza, nesse sentido aqui, que os bens do rico são a sua cidade forte. Agora, se nós compararmos este texto aqui com esse versículo, com todo o Salmo 73, você vai ser muito edificado. Que ali fala da prosperidade dos ímpios. Até para a sepultura eles descem alegres, felizes, né? Então Asaf até invejava eles, mas quando Asaf entrou no templo do Senhor, Asaf entendeu o fim deles, né? Que tudo que eles guardaram, tudo que eles fizeram, virou pó para o vento levar. Lembra daquele parábola que Jesus Cristo contou sobre aquele homem que disse o seguinte: olha, não tem mais onde colocar dinheiro, agora a minha fazenda vai produzir muitos grãos, já sei que que eu vou fazer, vou destruir esse celeiro, vou construir outros novos, vou encher o depósito e vou dizer para a minha alma: descansa, dorme e regala-te, porque agora você tem bens para muitos anos. Jesus chamou essa pessoa de louco. Se te pedir a tua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Louco. É uma loucura nós corrermos de fato atrás de dinheiro. Por isso que é muito difícil um rico, financeiramente bem, entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele se apoia nas suas riquezas, no seu mamon. Abra a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 10. Depois que Jesus tratou com aquele jovem rico, ele começou aqui a mostrar para os seus discípulos uma coisa muito interessante, que nos chama a nossa atenção. Marcos capítulo 10, versículo 23, que diz assim a palavra: depois que Jesus tratou com aquele jovem rico, aí Jesus deu uma olhada ao seu redor, versículo 23, e disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os seus discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Claro, porque a pessoa se apossa da riqueza, e aquilo traz segurança para ela. Não é assim? Irmãos, não estou dizendo aqui que rico não vai ser salvo. Vai ser salvo sim, aqueles que creram em Cristo. Mas, queridos irmãos, quando nós depositamos a nossa confiança no Deus moeda, Ele é Senhor. Só tem dois senhores na Bíblia: o Senhor Jesus Cristo e as riquezas. Por isso que Jesus falou assim: não podeis servir a dois senhores. Se você servir a Cristo, você vai desagradar a Mamon. Se você serve as riquezas, como que nós podemos servir as riquezas? Trabalhando. Tem pessoas que trabalham de manhã à tarde, de noite, de manhã à tarde, de noite, para ter dinheiro. Para que isso? Isso vai trazer cansaço, doenças físicas. Você vai trabalhar uma vida inteira para ganhar dinheiro, depois você vai gastar tudo com remédios. Tudo que você ganhou vai ficar zerado e não vai levar nada para lá. Você veio nu, você vai voltar nu.
Tem pessoas que falam assim, olha, bom, eu nasci careca, banguelo, sem roupa. Eu tenho dente, cabelo e roupa, para mim o que vier já é lucro. Também é uma forma de extrapolar. Não é por aí, irmãos, porque se de fato nós não conhecermos o Senhor, do que vale as riquezas? O homem mais pobre do mundo é aquele que tem mais dinheiro e deposita sua confiança no dinheiro. Isso de fato é terrível, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Então, o infortúnio é uma espécie de pobreza que vem quando as pessoas ficam desamparadas pela morte daqueles que os sustentam. Hoje temos em nosso país uma previdência, mas que dá alguns trocados às viúvas e tantos outros, né? Estão aí aposentados, encostados pelo INSS, uma série de coisas. Nos tempos bíblicos não era assim. Ruth e Noemi ficaram absolutamente desamparadas com a morte dos seus maridos. Naquele tempo, viuvez era sinônimo de total desamparo. Por essa razão, a Escritura adverte que a verdadeira religião era cuidar dos órfãos e das viúvas. Vamos ler Tiago 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, irmãos, é responsabilidade nossa como igreja do Senhor cuidar dos órfãos e das viúvas. Imagina um menino ou uma menina que perderam seus pais, sem pai e sem mãe. De quem que é a responsabilidade? É nossa de cuidar, da família da fé. A igreja tem que abraçar, entende? Vamos colocar aqui, faleceu lá o parente da nossa irmã ali, né, de óculos, aquela moça bonita que está ali, e morreu a filha, e ficou a sua netinha, e não tem ninguém para cuidar dela. Nós temos que abraçar. A gente vai ver a pessoa mais amorosa, Deus vai levantar alguém que vai trazer essa pessoa para a sua casa, vai adotar, e a igreja vai ajudar, porque nós temos riquezas infindáveis. O Senhor vai abrir as portas. Agora, irmãos, nos tempos bíblicos havia também uma previdência lá, sabia? Que tipo de previdência Deus usou na sua providência para sanar os necessitados, as viúvas e os órfãos? Lembra de Ruth e Noemi, quando perdeu seus maridos? Elas ficaram desamparadas, então elas voltaram para Canaã. Então elas começaram a rebuscar nos campos de Boaz. Então o que acontecia ali nos campos de Boaz? Elas rebuscavam. Rebuscar é catar aquilo que os segadores deixavam para trás. Então, porque era uma lei providencial de Deus, né? Você, quando chacoalhar ali a oliveira, que ficar lá, deixa, para que as viúvas e os órfãos possam se nutrir daquilo. Era uma providência muito interessante. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 19. Muito interessante, porque naquela época lá já tinha uma previdência, mas era previdência celestial de Deus, que não tinha ali engodo, nem enganos, nem corrupção, porque aqueles que não deixavam não eram abençoados pelo Senhor. Deuteronômio 24, versículo 19. Olha o que Deus disse aqui, irmãos. Prestar atenção, diz assim a palavra, olha só. 24, versículo 19. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então eles deixavam, para a viúva e os órfãos que vinham rebuscar isto, era previdência. Então, quem deixava um feixe lá,
que Deus fazia? Deus abençoava aquele que deixava, quem conhecia o Senhor, né? Olha só, versículo 20: quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Essa era a previdência social daquela época. Versículo 21: quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Eu ordeno que faças isso. Deixe para a viúva e para o pobre, porque eles precisam. E depois eu acerto com vocês isso. Eu vou abençoar a vida de vocês. Irmãos, hoje conosco não é diferente. Porque quanto mais nós abrimos voluntariamente as nossas mãos ao pobre, primeiro os irmãos, depois o necessitado e depois os de fora, porque sempre vai sobrar, né? O que Deus faz conosco? Lembra daquele texto de Filipenses 4, verso 19? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo. Então, o Filho de Deus não tem necessidade. E se tem necessidade, eu estou padecendo necessidade, temos que de fato verificar. Por quê? Mas de repente ele pode ser um necessitado. Aí nós vamos ajudar, porque Deus nos abençoa ricamente. Às vezes, irmãos, a gente dá um lado do nosso guarda-roupa. Quantas camisas, né? Quantos vestidos, quantos sapatos, quantas sandálias, quantos... Meu Deus, a gente não precisa de tudo aquilo. E tem muitas, às vezes, mulheres que às vezes vai para as lojas, vê uma coisa bonita e compra sem precisar. Interessante, se aquela vendedora fosse sincera e honesta, falasse para nós assim: olha, você não precisa disso, eu te conheço, você tem muito vestido na sua casa, tem muita roupa, não compra não. Mas ela vai comprar, né? Queridos, então a gente tem muita coisa e fica ocupando espaço na nossa casa. Faça uma limpeza, vê o que você vai ocupar, o que não for, dá para os pobres. Deus sempre vai acrescentar coisas novas mais na sua vida, né? Vamos avançar. Você tem tido compaixão dos órfãos e das viúvas? Frequentemente os pobres são motivos de piadas e chacotas de muitos de nós. A advertência que nos vem da parte de Deus é esta aqui, Provérbios 17, versículo 5. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Essa palavra, o que escarnece do pobre, o que escarnece do pobre insulta o que o criou. Irmãos, eu recebi um convite de um amigo meu, colega meu, né, aliás. Olha, eu quero ver você lá e parte da tua igreja. Eu falei, da minha igreja eu não tenho igreja, eu sou igreja. Eu quero que você participe de uma festa aí que vai ter. Eu falei assim, meu irmão, essa é festa junina? Não, é festa de uma outra coisa aí. Uma festa aí, a festa da abóbora, para não falar milho, né? Eu falei o seguinte, sabe o que significa essas festas, irmãos, diante do Senhor? Primeiro que Deus abomina isso. Vocês nunca querer fazer festa junina aqui. Não vamos permitir, porque isso é um insulto aos pobres. Imagina só aqui, o Luiz aqui, que é um menino rico, né? Tem aí tratores, tem coletadeiras, tudo é dele, muito rico. E aí chega aqui na festa junina e ele se veste de caipira e fala igual pobre, igual caipira. Isto é o que, irmãos? Escarnecer dos pobres. Porque o homem lá da roça, que planta, colhe o nosso alimento, nós ficamos lá, quando nós vestimos essas roupas de festa junina, nós estamos escarnecendo dos pobres, falando igual a eles. Como é que eles falam? Fala de um linguajar caipira. Isso é fazer chacota dos pobres. Isso que Deus... Eu falei, Senhor, mas... E veio a inquietação, falei, Senhor, me mostra isso para mim. Aí vem muito forte esse texto aqui, o que escarnece do pobre, ainda que aparentemente faz inconscientemente, mas Deus abomina.
O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Percebe? De onde que veio essa questão de festa junina? Veio do diabo. Ah, mas o que tem dançar uma quadrilha? Já fala uma coisa, quadrilha, né? Já começa aí, instigar a fazer uma quadrilha. Amanhã ou depois, esses que dançam quadrilha, pode amanhã ou depois estar fazendo uma quadrilha pesada mesmo. Não é assim? Como acontece. Se nós não tomarmos cuidado, às vezes no meio do povo de Deus pode gerar uma quadrilha aí, começar pela liderança, né? Começar a se interessar por arco e flecha, começar a colocar na cabeça, não uma touca, mas colocar sei lá o que, né? E começa aí, percebe? Então tem que tomar muito cuidado, irmãos, cuidado, nosso Deus é sério, e nós temos que viver um cristianismo sério. Se Ele disse para nós nos compadecer do pobre, não escarnecer do pobre, por que a gente às vezes fica aí dando risada? As pessoas sôfregas, necessitadas, e a gente kkkk, risada de canto de boca. Você acha que isso agrada o Senhor? Mas nunca, irmãos, né? Devemos tomar muito cuidado. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune, né? Vestido caipira, veste igual caipira, fala igual caipira, está fazendo o quê? Escarnecendo do pobre, né? Muito bem, nós temos que fazer aquela oração como fez Agur. Ele orou de uma forma assim: Senhor, lá em Provérbios 30, né, de versículos 7 a 9, Senhor, duas coisas eu te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a mentira e a falsidade, não me des nem a riqueza e nem a pobreza, porque se eu for pobre vou roubar e vou envergonhar o seu nome, e se eu for rico eu posso me esquecer de ti. Então não me dá nem pobreza nem riqueza, me dá uma vida equilibrada, uma vida abençoada. Deus não quer nem a nossa riqueza nem a nossa pobreza, Ele quer que você seja santo, e procura conhecer o Senhor. Não existe riqueza maior do que esta, não existe maior riqueza do que essa, de que conhecer o Senhor. O resto Ele vai acrescentar. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Um outro terrível fator da pobreza em nosso país é a opressão. Essa é a mais mencionada e mais fortemente condenada nas Escrituras. A pobreza que é produto da exploração do fraco pelo forte. Se há os que querem ganhar mais, tem de haver necessariamente os que têm de ganhar menos. Todos não podem ganhar simultaneamente. Imagina se todos começassem a ganhar simultaneamente. Só que a opressão entra aqui, vai oprimindo, não importa que é pobre. Será que esses nossos governantes, quando eu falo nossos governantes, porque nós temos a responsabilidade de orar, quando você vê pela televisão esses corredores, pessoas internadas nos corredores, você acha que os nossos governantes não veem isso? Por que eles não agem? Porque nós não agimos, nós somos omissos, nós não oramos pelos nossos governantes. Senhor, o coração de todos eles está em tuas mãos, inclina o coração deste povo, para que eles invistam na saúde, na segurança e na educação. Percebe? Se nós orássemos, irmãos, veementemente, para que Deus então pudesse usar esses homens para investirem na saúde, segurança e educação. Eles investiriam. Mas nós não oramos. Nós oramos assim: abençoa a minha família, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha. Nós temos um problema de minite, né? Nós precisamos conhecer o amor ágape, né? Aquele amor altruísta, aquele amor. E aí depois, quando começa as necessidades, vem esses determinantes aí, como nós falamos quarta-feira aqui. Como é que pode uma pessoa determinar para Deus? Eu determino em nome de Jesus. Uma pessoa que faz assim, ela não conhece quem ela é e nem conhece quem é o Senhor. Aí nós falávamos: chega na sua casa, se você tiver um cachorro,
Teu cachorro faz uau, uau, fala assim, eu determino que você não fala mais uau, uau, que você fala zé, zé, ou crau, crau, sei lá. Determina para o cachorro. Ou então chega para tua esposa, ou para o teu marido, eu determino que você faça para mim um café agora. Espera para ver o que acontece. Determina. Não existe isso, irmãos. Agora, determinar para o Todo-Poderoso, misericórdia, nós temos que colocar a boca no pó. Nós precisamos saber quem é o nosso Pai Celestial. Ele é santo, Ele é grande, é o fogo consumidor. Imagina um cisco determinando. São uns verdadeiros malas sem alça. Senhor, a tua obra não tem alça. Lá em Isaías 45, né? Que história é essa? Então, onde é que nós estamos aqui? O livro de Provérbios trata do problema da opressão vinda sobre os trabalhadores que produzem, mas que, todavia, tem a falta do produto para a sua subsistência. Provérbios 13:23, a Bíblia diz assim: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Então, o que dissipa os bens do pobre? A opressão dos ricos. Tem muitos assim que tem assim, olha, eu tenho, meus amigos são o fulano de tal, os ricos, meu Deus, eles são seus opressores. Seus opressores. Por quê? Que quando vamos fazer o seguinte, vamos recolher uma oferta para ajudar uma família pobre, quem mais vai investir financeiramente? Sabe quem? Os pobres. Por que os ricos não? Eles não têm necessidade, eles não sabem o que é. Então por que os pobres contribuem mais do que os ricos? Por que aquela viúva pobre deu tudo que ela tinha? Porque ela sabe o que é pobreza. Vive na pele. Então se é para ajudar, eu vou investir o máximo, porque eu quero que ele seja suprido. O rico não tem essa necessidade. O rico, ele quer te oprimir, ele dissipa. Olha só aqui, a terra virgem dos pobres dá mantimento e abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Irmãos, qual é a diferença entre sabedoria e dinheiro? Nós temos a sabedoria que é Cristo. A riqueza do homem é sua sabedoria. A sabedoria, para nós, ela traz uma coisa chamada vida. O dinheiro leva a pessoa para a perdição. Vamos rapidamente ler um texto em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. Eclesiastes 7, verso 12. A Bíblia, ela diz assim, olha que interessante, irmãos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Opa, coisa estranha, né? Então o dinheiro é uma proteção para aquele que tem? Claro que é. O dinheiro protege. Mas, tem um mas aqui. O Espírito Santo gosta de usar essa palavra mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida aos seus possuidores. E o dinheiro traz o quê? Perdição. Ele nem colocou aqui. Nem colocou. Estão vendo aqui? Protege igual, a sabedoria protege como o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Está vendo, irmãos? Que coisa mais preciosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é linda. Outra causa que traz a pobreza é a preguiça. Este é o tipo de pobreza mais bizarra, mas a preguiça tem sido a causa de muita miséria neste mundo. A Escritura tem várias advertências contra a preguiça, que é causadora de miséria. Essa pobreza é pecaminosa porque é produto da omissão daquilo que é básico para a subsistência do homem: trabalho. Observe o sonho do preguiçoso aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Queridos, o preguiçoso, ele odeia o trabalho e a perseverança. Isso aqui também é na vida espiritual. Tem pessoas que nem pegam a Bíblia durante a semana. São gente miseráveis.
são pobres. Aí depende, né, do pregador sempre para trazer uma palavra. Meu Deus, você pode buscar isso aos pés de Cristo durante a semana, se alimentar da palavra, ser rico da palavra, né? Mas o preguiçoso deseja e nada tem. Aqui eu falei, quando eu falo espiritual, é implicitamente. Agora, explicitamente, o preguiçoso deseja e nada tem. Puxa vida, né? Eu queria tanto ter uma casa nova, eu queria tanto ter um carro, eu queria ter isso, aquilo, mas ele só deseja. Mas na hora de trabalhar, não. Mas a alma dos diligentes se farta. Irmãos, pessoas preguiçosas, elas sempre vão querer coisas, sempre vão desejar coisas. Os preguiçosos, né? E elas odeiam o trabalho, elas têm milhões de desculpas a respeito do porquê dos outros terem mais do que elas, porque os outros e não eu. Preguiçosos. Por isso que a mão dos diligentes vem de fato a se fartar. Vamos andar mais. Como qualquer ser humano, o preguiçoso tem sonhos de obter muitas coisas na sua vida. Ele não é um homem sem esperanças. O preguiçoso encoraja os filhos com dias melhores pela frente, mas os planos que fazem parte da sua vida não o tiram da miséria justamente por causa da preguiça que os desencoraja a trabalhar. Por essa razão é que a Escritura diz em Provérbios 14, versículo 23: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Essa palavra aqui, penúria, significa falta de tudo, é de fato, ou uma grande pobreza. Irmãos, sonhadores e esses promotores assim de grandes objetivos, eles fantasiam a respeito como seres bem-sucedidos. Eles até sonham, né? Puxa, aquela casona, aquela varandona, aquela rede, aquela coisa gostosa. Mas na hora de trabalhar, meu Deus, é o governo que faz isso, é isso, aquilo. Ficam cada vez mais pobres, cada vez mais pobres. Qualquer dia desses, conversa com um mendigo. Se ele for sincero e abrir seu coração, você vai ver uma das coisas que pegou ali é a preguiça. Preguiça. Não consegue. Então, eles precisam de beber, precisam de fazer, e depois coloca a culpa que era na esposa, que foi embora com outro homem. O cara era tão miserável que ele tinha até preguiça de proteger sua esposa, dar carinho para sua esposa. Então, outros mais dirigentes a levaram. Então, eles se tornaram pessoas, vítimas. Não tem ninguém vítima, irmãos. Todos nascemos com natureza perversa e pecaminosa. Cristo morreu por todos. E a maioria desses que se finge aí, nós vimos algum tempo atrás aqui na nossa comunidade, veio uma pessoa pedindo dinheiro para ir lá para perto da casa do Gabriel, do quebra-coco, é porque não sei o quê, mas meu Deus, no domingo estava aqui de novo, e aí alguém foi investigar, ele não foi para lá, foi ali num barzinho ali, tomou suas biritas para afogar suas mágoas. Meu Deus do céu, aqui não. Por isso nós vamos dar dinheiro mais para ninguém que pintar aí na frente, né? Muito bem, irmãos, então, em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria, né? Preguiçoso fala muito, planeja muito, mas não põe em prática o seu plano, porque o trabalho não faz parte dos seus planos, mas somente os resultados. Quando se fala muito e se faz pouco, o resultado decorrente é a miséria de uma família. Muitas famílias neste mundo andam na miséria por causa da falta de ação dos chefes de famílias, que têm muito a dizer, mas pouco a fazer. É espantoso ver como Salomão descreve as manifestações da preguiça que leva à pobreza. Provérbios 12, 27, a Bíblia diz assim: o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Imagina só, caçou, mas ele não vai assar. Por quê? Porque tem preguiça. Tem preguiça. Que coisa triste, né, meus irmãos? Numa comunidade cristã, nós sempre vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Aqui tem, qualquer igreja de Cristo tem 3 tipos de pessoas.
os que trabalham, que são os diligentes, os que não trabalham, que são os preguiçosos, e os que dão trabalho, que são os indolentes, né? Sempre estão dando trabalho, né? Sempre vai existir. Isso aqui, se você ler Provérbios com bastante cuidado, você vai descobrir exatamente isto, né? Aqueles que trabalham são os diligentes, prosperam. Aqueles que de fato, os que não trabalham, que são preguiçosos, e os que dão trabalho. Sempre vai existir esses três tipos de gente aqui. Queridos, você já teve assim uma oportunidade de passar em um lugar onde teve aquela fumaça de capim de mato que arde o olho? A palavra fala lá em Provérbios capítulo 10, né? Que se você mandar um preguiçoso fazer algum trabalho, é como que aquela fumaça no teu olho que arde, que queima. E ou colocar vinagre no dente também, que vai corroendo e fica ultra sensível. Depois você toma uma água meia fria, é como mandar um preguiçoso fazer algum tipo de trabalho. Não faz. E Deus tem chamado pessoas diligentes. Se Deus chama pessoas diligentes, Deus nunca vai chamar pessoas desocupadas para a sua obra. Ele só chama os ocupados para serem perseverantes. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 6. Esse versículo aqui é muito interessante. Hebreus 6, versículo 11 e 12. A Bíblia diz assim, olha: desejamos, essa é a voz do Espírito, irmãos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. E qual que é o contexto aqui? Versículo 10, que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Não fique esquecido. Temos que mostrar essa mesma diligência, irmãos. Isso aqui é o cúmulo da preguiça: ter a caça na mão, mas padecer de fome porque tem preguiça de assá-la. A indolência do homem o leva à penúria porque ele deixa de fazer o que é necessário. Assim também acontece com aqueles crentes que nem mesmo conseguem fazer uma leitura diária das Escrituras, pois sempre coloca a culpa em algo como, por exemplo, a correria do dia a dia, a falta de tempo, não entendo, etc. Toda a diligência é sempre exaltada como grande qualidade do homem sábio. Provérbios 10:4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. A palavra fala lá em Provérbios 21:25 que o preguiçoso morre desejando, mas nunca vai obter nada da parte do Senhor. E Provérbios 24:33 fala que a pobreza vem sobre a vida dos negligentes. Pobreza, todo tipo de pobreza, a espiritual, a material. Poderia ter um padrão de vida muito elevado na face da terra, ser uma bênção, mas são preguiçosos. Vamos encerrar aqui, irmãos. Como homens e mulheres de Deus, devemos viver uma vida crucificada para a nossa preguiça e trabalhar e comer do fruto do nosso trabalho diário. Há muitos que comem do trabalho de outros e vivem na dependência de outros por sua preguiça. Esses vivem como pedintes, sem qualquer disposição para o trabalho, entendendo sempre que os outros é que devem trabalhar por eles. Sendo assim, a preguiça avança tão devagar que a pobreza não demora a alcançá-lo. Somos filhos de Deus, portanto sejamos trabalhadores. Uma vez uma moça, ela falou para mim o seguinte: olha, eu de manhã cedo eu me sinto horrível, não consigo nem olhar para o espelho, por isso que eu acordo depois das 11, depois do almoço, porque de manhã se acha horrível, então eu acordo depois do almoço. Queridos, nosso Deus e Pai é um Deus que trabalha,
e trabalha até agora. E se somos filhos de Deus, devemos trabalhar também, como foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o último texto aqui, João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está trabalhando. Imagina só se ele não trabalhasse, onde é que nós estaríamos hoje, irmãos? Misericórdia. Então, nunca se esqueça, nunca vai deixar de haver pobres na terra. Deus nos ordena para que nós livremente abrimos a nossa mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da terra. Então que o Senhor, irmãos, nos desperta para essas realidades, que possamos ser ricos nele. Ele é a nossa riqueza. Vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado pelo tempo que nós passamos aqui diante de Ti, lendo as Escrituras, sendo admoestado pelo Senhor. Continue, Pai, se revelando a nós, continue falando conosco, Pai, nos edificando, nos despertando, que jamais a negligência, a preguiça, a indolência, o marasmo venha adentrar os nossos lares, mas que sejamos homens e mulheres do Senhor, varões perfeitos em Cristo, e que sejamos, ó Pai, diligentes em conhecer o Senhor, porque sabemos que das outras coisas o Senhor vai cuidar com um detalhe tão primoroso. Faça isso em nossas vidas, papai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.